Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar para você uma dica para que você consiga ler mais. Todo mundo sabe que ler é fundamental. Quando a gente lê, a gente permite que o nosso cérebro estabeleça novas relações. E quando a gente faz isso, o nosso cérebro consegue ter mais capacidade de resposta e consegue ter mais criatividade. Uma dica então para que você possa ler ou começar a gostar de ler, se você não tem tempo para ler todos os dias, reserve um período que você tenha tempo. Por exemplo, se você tem tempo sábado de manhã, reserve o seu sábado de manhã para fazer uma leitura. Ou se você tem tempo uma segunda à noite, ou se você tem tempo uma sexta de tarde, reserve um período da semana para fazer uma leitura. Leia só uma vez por semana. Se você ler todas as semanas, durante um ano inteiro, você vai ter lido 52 novos assuntos. Se você conseguir fazer isso durante um ano, durante este ano você vai ter conhecido 52 novas coisas. Eu comecei a fazer isso e eu consegui fazer durante um ano esse exercício e eu achei muito produtivo, porque nesse período que eu me dedicava à leitura, eu fazia um resumo daquilo que eu estava lendo. Obviamente, eu não conseguia ler o livro inteiro, mas eu lia uma parte do livro que me chamava a atenção. Então, eu conseguia pegar um assunto só do livro, mas um assunto só bem detalhado, com uma profundidade bem forte. Então, eu conseguia dominar um assunto do livro. E isso foi muito produtivo para mim, certamente vai ser muito produtivo para você. Outra dica para você que quer começar a gostar de ler é ler 20 minutos por dia. Se você tem um tempo todos os dias, um intervalo ali do seu almoço, ou enquanto você está se deslocando para o trabalho, ou quando você está voltando, ou quando você tem o seu intervalo, pegue esse intervalo, pegue esses 20 minutos e leia 20 minutos por dia. Se você ler 20 minutos por dia, numa semana você vai ler 100 minutos. É praticamente 2 horas de leitura por semana. Quando você consegue fazer 2 horas de leitura por semana, você ao final de um mês vai conseguir finalizar um livro. Se você conseguir finalizar um livro por mês, imagina você ao final de um ano, você ter lido 12 livros diferentes, 12 assuntos diferentes. Certamente vai trazer um resultado positivo para o seu conhecimento. Mas, e quem não gosta de ler? Quem acha que ler é chato? Quem acha que ler dá sono? Uma outra dica que eu tenho para dar para você é comece lendo biografias. Leia biografias de alguém que você gosta, leia uma biografia de alguém que você admira. Certamente esse tipo de leitura vai deixar você mais atento durante a leitura e vai acabar com aquele sono que a leitura provoca. Então, uma outra dica é ler biografias. Então essas foram as 3 dicas para você começar a gostar de ler. Primeira dica, leia um período por semana. Leia só uma vez por semana, mas leia durante um período aí de 3 horas e faça um resumo daquilo que você está lendo. Então você pode pegar um livro que lhe chame a atenção e ler apenas uma parte daquele livro. E aí depois, na outra semana, você pega um outro livro e leia só uma parte daquele livro e faça um resumo daquela parte. Assim você vai ter conhecimento de uma parte apenas do livro, mas um conhecimento bem aprofundado, porque você vai fazer um resumo e você vai se dedicar só naquela parte do livro. Essa foi a primeira dica. A segunda dica é ler 20, 25 minutos por dia, todos os dias. Aí você vai criar um hábito e ao longo de um mês você vai conseguir certamente concluir a leitura de um livro. Então, você pode ler 12 livros por ano. A terceira dica é leia biografias. Leia sobre pessoas que você admira. Leia sobre pessoas que são famosas. E aí sim você vai ficar estimulado a conhecer, a ver a experiência que aquela pessoa está colocando ali no livro. E certamente isso vai lhe motivar a ler com bastante atenção e vai fazer com que você compreenda e aproveite aquela leitura de uma forma positiva. Se você gostou dessas dicas, se inscreve no meu canal, deixa um like, compartilha com seus amigos e deixa aqui embaixo nos comentários o que você gosta de ler. Eu, por exemplo, gosto de ler desse autor aqui, o Napoleão Hill. Eu estou lendo esse livrinho aqui com os meus alunos. Eu leio um capítulo por semana, até porque o livro ele é dividido em 52 assuntos e cada assunto é para você ler durante uma semana. Então a primeira dica que eu dei, inclusive, foi baseado neste livro aqui. Recomendo esse livro, muito bacana. Eu estou lendo também esse livro aqui, do Tim Ferriss, que é um livro que você
não vai ler do início ao fim, né? Um livro que você vai consultar quando você tiver com alguma dúvida ou quando você quiser conhecer sobre alguma das pessoas que estão aqui. Recomendo muito esse livro. Ele é baseado em atletas, celebridades. Inclusive o prefácio do livro, quem escreveu foi o Arnold Schwarzenegger. Ele fala bastante coisas de motivação, de incentivo e de dedicação. Recomendo bastante esse livro aqui. Um outro livro que eu estou gostando também, um aluno me emprestou, esse aqui é aquele do mesmo autor do o Executivo e o Monge, então é um livro muito bacana também, De Volta ao Mosteiro. Muito bacana esse livro aqui. E eu também eu também faço leitura sobre marketing. Por exemplo, nesse livro aqui é ensinado então como criar valor para os clientes. Muitas vezes criar valor para os clientes é mostrar o quanto você é focado no seu trabalho. É mostrar, por exemplo, que a sua prioridade é aquilo que você combinou com o seu cliente. Muito bacana esse livro aqui, recomendo essa leitura. Muito obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo. Um abraço!